Bom dia aí, pessoal do YouTube. Eu sou o Regis, do canal Regisando. Quero estar falando para vocês em uma coisa importante, que eu considero importante, né? Sobre qual a forma correta, digamos, e o manejo correto dos ovos antes de você colocar ovos no choco. Quando você recolhe os ovos dos ninhos das galinhas e você coloca em bandejas ou caixinhas, né? Durante esse período que você está ainda juntando os ovos ou que você comprou os ovos, né? O ideal é assim, ó. Os ovos, para eles terem uma boa eclosão, você tem que ter mais ou menos em torno de 8 a 10 dias. Esses ovos tem que ter no máximo, depois que a galinha faz a postura. E todos os dias nessa fase de espera ali, antes de colocar na chocadeira, você tem que virar esses ovos 3 vezes, no mínimo, 3 vezes por dia. Quando eu digo virar, não é você pegar o ovo e ficar virando ele. O ovo ele tem que ficar com a ponta mais fina para baixo e a ponta mais grossa para cima, onde tem a parte de cima tem uma pelezinha que fica mais ou menos. O ovo é redondo, né? Tem uma pelezinha de 1 centímetro em cima, mais ou menos, um pouco menos que isso, 0,5 centímetro, que tem um vácuo de ar. É por ali que os pintinhos respiram. Então essa parte tem que ficar para cima. Quando você coloca ela em bandejas, digamos, eu uso a própria bandeja da chocadeira ali, né? O que eu faço? Na parte da manhã eu coloco algo embaixo, ergo uma ponta e deixo esse ovo erguido até o meio-dia. Na parte do meio-dia eu baixo, deixo ele reto de volta e no final da tarde eu ergo ele de volta. Por que isso? O ovo ele tá de pé, digamos, né? Tá de pé. Quando você vira, ele vai fazer isso aqui. Quando você volta, ele faz isso aqui. Por quê? Porque o embrião dentro do ovo, antes do choco, ele está mergulhado na clara. Se você abrir um ovo, você vai ver que tem uma pontinha preta dentro do ovo. Aquilo é o embrião, é o pintinho vivo. Então, assim, ó, quando você deixa o ovo parado, sem esse movimento diário, porque quando uma galinha ela vai pro ninho fazer a postura dela, ela vira todos os ovos, né? Então, automaticamente, esse embrião ele vai movimentar para o outro lado ou movimentar para o centro, quando ele é virado. Quando ele não é virado, ele vai ficar mergulhado tentando puxar para um lado, entendeu? E se ele gruda na parede do ovo, o embrião morre. Então é por isso que os ovos eles têm que ser virados todos os dias, mesmo antes de ter colocado eles na chocadeira. E assim, uma coisa bem importante também. Normalmente, muitas galinhas elas põem no mesmo ninho, né? Então, às vezes acontece delas pisarem nas fezes delas mesmo, né? Ou acontece na hora dela fazer a postura de ela sujar os ovos com cocô. Isso é muito perigoso porque isso contamina os ovos, entende? Porque ali vai ter impureza, vai ter é, vermes, essas coisas aí que vai acabar atrapalhando na eclosão também. O ideal é você ir em água corrente, mas presta atenção, é bem importante isso. Você vai em água corrente e lava esses ovos. Como que você lava? Você usa uma esponja dessa, mas este lado amarelo, entende? Para fazer a retirada das impurezas dos ovos. Não pode demorar muito, você não pode ficar muito tempo com o ovo embaixo da água, entende? Ou embaixo de uma torneira, por exemplo. Por quê? Porque você vai estar afogando o pintinho, porque ele está, mesmo sem o choco, ele está vivo lá dentro do ovo. Então você tem que estar com a esponja úmida, limpar bem ali, não fazer muita fricção sobre o ovo, porque você acaba tirando a oleosidade da pele do ovo, então isso vai atrapalhar na transpiração, porque o pintinho respira lá dentro. A casca ela é invisível pra gente, né, mas ela tem furinhos por onde o pintinho respira. Então, assim, pessoal, os cuidados com os ovos é muito importante para uma boa eclosão. E assim, ó, quando você coloca os ovos na chocadeira, antes desse período final, que digamos de galinha, que é 21 dias, você colocou os ovos para chocar na chocadeira, né?
E você fica curioso, né? Que você quer abrir a chocadeira, você quer... A chocadeira, ela é diferente de uma forma natural, que é a galinha que está chocando, né? Então ela sabe exatamente o que os ovos precisam, porque é da natureza dela. Nós forçamos ovos a chocarem, né? Por isso a gente usa chocadeiras. O ideal, até os 19 dias. Galinha é 21 dias, né? Os pintinhos são 21 dias para nascimento. Então o ideal até esse 19º dia, você não abrir a chocadeira, porque isso vai atrapalhar na eclosão. Por que eu digo isso? A chocadeira, normalmente elas são automáticas, né? Então, elas estão controlando a umidade que está lá dentro e o calor. Quando você abre a porta da chocadeira, ela perde essa estabilidade, ela perde a umidade, ela perde o calor. Quando você fecha a porta da chocadeira, o que acontece? A chocadeira, ela trabalha com mais intensidade para voltar aquela umidade, aquele calor. Isso atrapalha, porque assim, ó, a umidade, ela não vai chegar, digamos aqui, para pintinha 65%, 64%, 68%. Ela vai chegar nos 70 e poucos por cento, porque ela precisou aquecer a água e jogar mais umidade lá dentro para poder voltar ao normal. Essa quantidade a mais de umidade que ela gerou pode atrapalhar na eclosão dos pintinhos, porque dentro do ovo digamos assim, você tem um recipiente que você aqueceu com água lá dentro. O que acontece? A água ela tenta evaporar e ela condensa e cai de volta dentro do ovo, lá dentro do ovo. Isso afoga o pintinho, entende? Principalmente nos dias finais de nascimento, que o pintinho ele precisa da umidade correta para poder quebrar o ovo e sair lá de dentro. Beleza, pessoal? Essa é só mais uma dica aí do canal, é bem importante. Quanto mais você cuidar, assim, nesse caso aí, melhor vai ser a eclosão, beleza? Então, um abração para todos, foi um prazer de estar aqui falando com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e compartilhem aí o vídeo, dá um like, né? Se inscreve aí no canal, aí você vai estar ajudando a gente, beleza? Um abração para todos e até a próxima, pessoal.